Boa noite, seja bem-vindo ao Debate Livre na TV Zimbo. É terça-feira há debate na Zimbo. Hoje para olharmos para Angola, Estados Unidos, perspectivas e desafios para uma nova parceria estratégica. Embora saibamos todos, e já é oficial, que está adiada a vinda do presidente Biden ao nosso país. Numa nota oficial, a Secretaria de Imprensa do Palácio Presidencial divulgou esta informação, também já amplamente divulgada por outros canais informativos. Mas, independente desta informação, nós tínhamos o debate livre programado para esta noite e vamos, ainda assim, olhar para as perspectivas e os desafios para uma nova parceria estratégica entre o nosso país e os Estados Unidos da América. Temos como convidados para esta noite Mário Rui Pires, é consultor de desenvolvimento, o engenheiro Mário Rui Pires, é também antigo secretário de Estado para o Investimento Público. Boa noite, obrigada por juntar-se ao debate livre esta noite. Boa noite, obrigado a nós por termos sido convidados. Agradecemos a presença, igualmente do Dr. José Severino, é economista e é também o presidente da AIA. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao debate livre. Boa noite para ti. Um abraço. Obrigado. Júnior. Bem, estes são apenas alguns dos convidados. Nós continuamos a aguardar pela presença de outros convidados para este debate livre, nomeadamente o Presidente da Câmara de Comércio Angola, Estados Unidos da América, Pedro Godinho, e o economista Neil Breslin. São as pessoas que continuamos a aguardar, mas porque nós temos horário para começar, vamos então olhar para estas perspectivas e desafios para uma nova parceria estratégica entre Angola e os Estados Unidos da América. Começando por tentar perceber, e vou começar pelo engenheiro Mário Rui Pires, qual é a realidade das relações económicas entre Angola e os Estados Unidos da América? Ora bem, se nós olharmos para trás, realmente as relações económicas entre os Estados Unidos e Angola, ao longo, no fim de contas, a partir mesmo da nossa independência, né, se nós nos lembrarmos que a Cabinda Gulf Oil, hoje, a Chevron é uma empresa americana que opera no nosso petróleo e, digamos, as relações económicas sempre estiveram muito centradas no setor petrolífero. Temos algumas empresas americanas que também eram fornecedoras de serviços, nós temos uma parceria muito longa, por exemplo, com a Boeing, mas realmente, se olharmos seriamente, as nossas relações económicas centraram-se nas empresas de petróleo. Ao longo dos anos, praticamente todas as grandes empresas petrolíferas americanas passaram por Angola, algumas fazendo operação, outras fazendo participações no setor petrolífero. Mas não temos, assim, referências de grandes empresas americanas a estabelecerem-se em Angola. Tivemos o projeto Coca-Cola, que não durou. Teve um ciclo relativamente grande, foi um esforço muito grande do país no momento da abertura económica em trazer a Coca-Cola, mas por razões, muitas delas muito explicadas, a Coca-Cola acabou por sair. A marca continua a ser fabricada em Angola, mas, digamos, o grupo Coca-Cola já não está em Angola. E esse é um ponto que é preciso realçar, mesmo que o Presidente Biden não venha neste momento e não sabemos se virá até o determinado mandato. Eu acho que está muito dependente de qual for o resultado eleitoral, mas, de qualquer das maneiras, tem que se reconhecer que o executivo do Presidente João Lourenço fez um esforço muito grande, definiu como objetivo, e é importante nós entendermos as coisas assim, definiu como grande objetivo fazer uma aproximação aos Estados Unidos, e conseguiu fazer essa aproximação. Isso tem que ser reconhecido, que se conseguiu fazer essa aproximação, e os Estados Unidos começaram a falar de Angola de uma forma como nunca falaram. Hoje sente-se que o governo americano olha e dá oportunidades às empresas americanas para virem para Angola como nunca deu. Acho que esse trabalho ao longo destes sete anos foi muito forte, e realmente teve resultados. Agora temos, isso é uma vitória, as vitórias são para se comemorar, mas não podemos ficar sentadas em cima delas.
Agora temos que pensar o dia da manhã no que fazer com as empresas americanas. Eu gosto sempre de dar esta nota. A lógica económica dos Estados Unidos é um bocadinho diferente, por exemplo, da lógica europeia e da própria lógica chinesa. O governo americano não financia Estados. O governo americano, a única coisa que muitas vezes financia para os Estados é a guerra, né? O lado militar, do fornecimento de material militar, aí ele é financiável. Tudo porque é uma indústria com as suas particularidades. O resto, o governo americano financia empresas, por isso financia projetos. E é essa porta que nós temos que abrir, que é como as empresas americanas, com o dinheiro americano, podem ajudar-nos a desenvolver o país. Vamos olhar também para esta questão ligada à lógica económica do governo americano, porque muitas são as vozes que se têm levantado e até a preocupação de achar que com o aproximar das relações poderá melhorar, por assim dizer, o investimento direto a Angola, o país, a determinadas pessoas na gestão. E não é assim que as coisas funcionam com o governo americano. Vamos, dentro de alguns minutos, olhar mais adentro para esta lógica económica do governo americano. José Severino, quero ouvi-lo também. A questão é a mesma. Como é que olha para a realidade das relações económicas entre Angola e os Estados Unidos? Muito obrigado pela oportunidade. Para já corroboro com aquela questão desta vitória de Angola, liderada pelo presidente João Lourenço, que é conseguir trazer os Estados Unidos à África. E tem um sentido muito particular. Primeiro, porque todo mundo passou a olhar para nós. Não há hoje nenhuma capital do mundo, digamos assim, onde se faz a questão da geopolítica que não pergunte porquê Angola. E o presidente Biden teve uma expressão que é emblemática, que diz: não há país melhor em África do que Angola. Isso tem muito impacto e obviamente que também nos traz uma grande responsabilidade. E, vamos dizer, a nossa posição geopolítica, os nossos recursos, os recursos dos países vizinhos, não deixam de ser também uma motivação para olharem para Angola, que é a porta de entrada para esses territórios. Mas o comércio entre os dois países tem descaído. Nós hoje estamos só com 590 milhões de dólares. Que, digamos que é peanuts, ok? Se é pouco para nós, para os Estados Unidos, não tem impacto. Embora, do ponto de vista de financiamentos que estão preparados para Angola, estão em curso, cheguem a cerca de 3, 4 bilhões de dólares, ok? Ora, vamos ver como é que esses financiamentos vão ocorrer. Okay? A nossa fragilidade é não termos empresas muito fortes, para sermos a contraparte das empresas americanas. Mas como é que se criam empresas fortes, José Severino? Nós estamos com uma economia que durante 9 anos não cresceu. Não nos vamos iludir. Nós tivemos uma crise da queda da produção de petróleo, que foi em 2014. Isto arrastou-se até 2020. A produção mantém-se no 1.100.000 barris de petróleo, que era metade que se produzia, e vai manter. Esperemos que se mantenha. Este dia tivemos ali um splitzinho, porque com os problemas da Israel e Irão, a subida de 8% no preço do petróleo, ok? E estamos muito longe e temos uma pesada dívida dos investimentos que foram feitos com a República da China. E os parceiros também ocidentais, que têm cerca de 1 bilhão, 1,5 mil milhões de dólares de crédito sobre o nosso país. Portanto, não crescemos. Não tendo crescido, as empresas não se consolidaram, salvo umas exceções aqui. Pelo contrário, não é? Apresentam-se mais fragilizadas. E quando os investidores chegam a Angola, procuram parceiros, no caso dos Estados Unidos. Isso significa o quê? Por Angola outro lado, tem, de também facto, o potencial, ambiente de negócio. do ponto de vista do empresariado, para se firmarem parcerias, ou seremos só, entre aspas, dependentes daquilo que os americanos estejam dispostos a trazer para o país? O investidor estrangeiro, quando vem, quer ver um mercado dinâmico
livre de muita interferência do Estado. E nós existe este mercado dinâmico entre nós? Temos muita interferência do Estado. Repara que ninguém vai a uma província fazer um investimento sem passar para a IPEX, sem passar aqui para o Sr. Ministro. Vai falar com o governador e manda-lhe do Ricochete para Luanda para decidir. Isto não pode continuar. A função da IPEX, que é nobre, é uma função apenas administrativa, mas criou-se um tabu tal que as pessoas entendem que têm que negociar, não é com o governador, não é com o ministro, é negociar com a IPEX. Isto é mau. Isto é mau. E depois também o nosso sistema tributário, fiscal, as mudanças cambiais. Portanto, o investidor chega aqui, observa com muita atenção. Nós temos que melhorar o ambiente de negócios. Mas fala-se muito na melhoria, engenheiro Mário Rui Pires, fala-se muito nos últimos tempos na melhoria do ambiente de negócios no país. Não se vê, efetivamente, estas melhorias? É assim, não. Não, porque nós temos alguns problemas na questão da melhoria do ambiente de negócios, que provavelmente há aqui um desfoque do que é mais importante para o investidor. É que e há alguns estudos que já foram feitos em que, por exemplo, as preocupações do investidor local, do investidor nacional, são exatamente opostas das preocupações do investidor internacional. O investidor internacional olha e o que é que ele pretende? Ele pretende que, primeiro, haja um sistema judicial eficiente, por isso, ou então que haja uma abertura para arbitragem internacional. Ele pretende que as leis não mudem a toda hora, por isso ele pretende que tem que haver realmente uma certa estabilidade legal, e depois tem o problema da corrupção. Esses são os pontos fundamentais, quer dizer, porque o problema da eletricidade, há aqui outras coisas que são importantes, mas não, muitas vezes a ordem de prioridades é diferente, é completamente diferente de um tipo de investidor para outro tipo de investidor. Mas eu vou um pouquinho mais atrás. Eu acho que o nosso problema na questão da captura do investimento, e por exemplo, se nós olharmos agora, dizemos assim, os Estados Unidos estão disponíveis, o Severino falava, pode haver um bolo de 4 mil milhões de dólares, 4 bilhões de dólares, quando falamos em dólares podemos falar em bilhões, que é muito dinheiro, quer dizer, não é, se nós pensarmos que não é o necessário para nós começarmos a dar saltos na nossa economia, nós precisamos de muito mais para fazermos realmente o reequilíbrio do tal milhão de barris que nós deixamos de produzir e provavelmente nunca mais havemos de produzir. Agora, para isso, nós temos que ter uma estratégia muito clara de captura de investidores. E isso passa por fazermos trabalho de casa, na identificação dali onde há vantagens competitivas do nosso lado, e irmos então capturar investidores. Nós não estamos a fazer, nós ainda estamos, seja a IPEX, seja os setores, sentados à espera que o investidor chegue cá. O investidor americano, de qualidade e de dimensão, não vai vir a Angola porque há dinheiro para Angola. Há dinheiro para Angola, mas há dinheiro para montes de países africanos, há dinheiro para a África do Sul, há dinheiro para o Senegal, para a Costa do Marfim, para a Nigéria, para o Quênia. Por isso, nós temos que entender que esse é o grande trabalho do Estado, que não continua a não ser feito, que é identifiquemos projetos, um pouco o que fizemos no Corredor do Lubito. O Corredor do Lubito, eu costumo dizer que nós temos uma história no setor dos petróleos que foi assim, foi identificar, ter informação técnica fiável e ir à busca de investidores. Funcionou. O país tem 50 anos e durante 50 anos vivemos disso, vivemos do petróleo. Isso quer dizer que o modelo funcionou. O Corredor do Lubito é outro exemplo igual. Estudou-se a economicidade do projeto, fez-se um concurso internacional, identificou-se um vencedor, o corredor, como o corredor ferroviário, já está a funcionar, tem um programa de evolução, de reparação, vai render ao Estado determinada renda permanente, vai gerar fisco, mas é o corredor ferroviário. Por isso, o ponto aqui de fundo, do lado do Estado, e eu estou plenamente de acordo com o que diz o Severino, que é o Estado quer muitas vezes envolver-se no micro trabalho do investidor. Não façam isso. O Estado tem que entender que é assim, nós temos potencial agrário. Quais são as áreas que estão disponíveis para nós fazermos concessões agrárias neste país? Para irmos
à procura de quem são os grandes produtores mundiais de milho, de soja, de carne, de frango. Então vamos procurar por eles e mais. E essa negociação tem que ser um pouquinho igual ao que se fez nos petróleos. Agora digam lá, neste quadro, como é que vocês vão para Angola? Porque eles é que vêm. Nós temos que perder aquela ideia de que estamos no centro do mundo. Não, nós não estamos no centro do mundo. Há muitos centros do mundo pelo mundo fora. Mas quando se fala em políticas para atrair este investimento, elas são reais, ou não? Elas são políticas. O problema é que temos que dar o salto políticas para o só não lado bastam. prático. As políticas são papéis que dizem que devemos fazer isso. Agora, a prática, um programa objetivo para dizer assim, eu quero trazer para Angola 2 operadores mundiais de milho, um operador mundial de soja, um operador de açúcar. Quando nós estamos a falar de operadores mundiais, estamos a falar dos 10 melhores. Nós, se olharmos, há uma coisa que às vezes nós não olhamos. Que multinacionais existem em Angola? As do petróleo. Não existe mais nenhuma multinacional. Agora, nós vamos por vários países africanos e tem muitas multinacionais lá. Qual é o problema da Angola, então? Qual será o problema da Angola? É exatamente o problema que nós precisamos não parar nos para refletir organizamos. sobre isso também? Nem precisamos de refletir. Nós temos é que fazer. As reflexões já estão todas feitas. Antes de entender o porquê que estas multinacionais não vêm para o país? Exatamente. Essa é que é a grande pergunta que muitas vezes ficamos com a sensação que não é feita, é exatamente essa. Porquê que essas multinacionais não vêm? Porquê que nós não fazemos um fórum chamando essas empresas e perguntando assim, porquê que você não vem para agora? E as respostas, muito provavelmente, que vão dar é de algumas que nós estamos a dizer aqui. E esse é o ponto de partida. E por outro lado, eu continuo a achar que há aqui um aspecto que é as nossas empresas, digamos, 99,99% das nossas empresas não têm dimensão, não têm organização, não têm capacidade para ir a essa corrida, mas têm capacidade de fazer as externalidades. Nós, dos balanços que devemos fazer, nós falhamos no setor do petróleo nas externalidades. Nós não nos organizamos para isso, mas continuamos a falhar. Há poucos dias eu dizia isso no Lubito, num evento onde estávamos juntos, que é, o nosso empresariado já sentou com a LAR, que é a empresa que está a operar o caminho de ferro, e perguntou à LAR, o que é que vocês vão precisar que nós possamos fornecer? Podem ser coisas simples, pode ser o catering do comboio, pode ser o alojamento dos máquinas. A grande questão é, se nós, o nosso empresariado, as micro, pequenas e médias empresas, capturarem as externalidades dos grandes investimentos, estamos a falar em capturarem 60% ou 70% do valor do investimento por sequência, não é direto. Ele, ainda mais com essa vantagem, ele nem se vai envolver com o banco, ele vai se envolver com um parceiro empresarial com quem é muito mais fácil fazer negócio do que com um banco, que tem montes de expectativas de se você tem conta bancária, se você tem histórico, se você tem isto, se você tem aquilo. A empresa faz um contrato, ok, ao fim do ano ele falhou, vai fora, vai procurar outro. Ponto final. Por isso, acho que nós precisamos de fazer esse trabalho de casa rápido e depressa, porque de outra forma não vamos conseguir capturar o dinheiro que chega dos Estados Unidos, não vamos conseguir capturar dinheiro que vem da Europa na mesma lógica, porque o Estado realmente já não vai conseguir ir buscar muito mais dinheiro, porque o nível de endividamento, nível de endividamento financeiro que o país tem é muito elevado. José Severino, falta-nos... Para complementar, sim, faz favor. Que, na verdade, é preciso libertar as forças. Okay? E nós não vimos isso. Okay? Não vimos. Portanto, os empresários estrangeiros, quando vêm a Angola, não falam com o empresariado nacional. Falam com o Estado. É preciso sacudir, liberar. Não somos nós que temos pouca capacidade. Quando vamos ao exterior, praticamente, mesmo quando as delegações são lideradas por nossos titulares, o que se vê, o titular está na reunião, mesmo aqui vê-se. Acaba a reunião e os parceiros estrangeiros saem com o titular, não ficam connosco. O tal B2B não acontece, porque nós não oferecemos a possibilidade do empresariado nacional estar vis-à-vis com o investidor estrangeiro. Mas quem tem que oferecer esta oportunidade? É o Estado. Porque todos os senhores ministros recebem as delegações naquele momento. Fechem a porta, digam, discutam isso com o empresariado nacional. É natural, porquê? Porque normalmente quem vem investir quer receber garantias do Estado.
Mas então a nossa diplomacia económica tem que preparar, quando se vem a Angola, tem que se preparar o potencial investidor que vem ao país, saber o que é o país. Não é vir ao país, conhecer o país quando cá chega. E isso coarta essa possibilidade. Portanto, a outra questão que se põe são os incentivos que se dão aonde estão os nossos recursos. A diferença que temos, o spread que temos entre o que se dá a Luanda e o que se dá ao interior não é nada. Nós temos que dar onde estão os recursos que é a agricultura, como no caso do Plano Agrão, com aqueles benefícios que nós temos hoje na lei, ninguém vai para lá, porque prefere investir dentro do litoral. E se nós falarmos com os nossos técnicos, não, mas isso não funciona porque já se deu os 15% e ninguém vai. Tem que dar 30%. Nós queremos fazer zonas económicas especiais na fronteira, mas não damos os incentivos para ir para as fronteiras. Mas agora repare, na Barra do Dante está toda a gente a investir. Mas na Barra do Dante vai ser tudo com quê? Com a importação de matérias-primas. Porque as matérias-primas não estão aqui. Portanto, é preciso olhar para o interior do país com uma outra. Houve agora mudanças na governação, no IS, não estou a fazer depreciação porque ela está nos lugares, talvez pela dinâmica, não? Houve mudanças no BIE, houve mudanças no AMBO. Sim. Também no Kwanza Sul, digamos, de governação, porque alguma coisa não corria bem. Mas também os seus governadores agarram-se muito ao poder central. Estão coartados. Mas são representantes, têm são como ser diferentes. Mas não discutem, não negociam. Têm como ser diferentes. Quando querem ir para o interior, representam já vão com os parâmetros interesses, negociados em Luanda. Já vão com os parâmetros negociados em Luanda. Nós precisamos de ter mais visitas dos grupos empresariais que vêm a Angola ao interior do país. O que é que acontece? Ficam todos em Luanda. Mas faltam ao país programas objetivos, como defendeu o engenheiro Falta-nos essa Mário visão Pires, de que temos que elevar as forças de investimento para o interior do país. Mesmo os investidores que estão aqui, na Zona Económica Especial de Luanda, que estão no Polo de Desenvolvimento de Viana, ou que estão no Polo de Desenvolvimento da Catumbela, podiam estar a investir no interior do país. Por que é que não investem nas matérias-primas? Falta incentivos. É mais fácil ir buscar financiamentos à banca, à própria banca, para fazer investimentos no litoral do que fazer no interior do país. Porque a percepção é que tem risco. Mas o risco é, de facto, o leitmotiv para nós encararmos o risco e eliminar esse risco e irmos para o interior. Enquanto nós formos país que investe nas áreas em que precisa de importar matérias-primas, nós não vamos ter o crescimento do PIB que a gente quer. E vamos ter esse problema de migração, mais gente nas cidades. As pessoas ficaram um bocado escandalizadas quando nós propusemos dividir Luanda. Porque tem que se olhar mesmo para aquilo que era a cintura verde de Luanda, que hoje não tem. Luanda está a ser abastecida do Namibe, as terras têm águas até, mas está abastecido por quem? Por Kwanza Sul, por Benguela e por Namibe. Isto é um paradoxo. Então temos que fazer uma avaliação muito pragmática. Mas quem tem que fazer esta avaliação, Dr. Sobrinho? No todo, nós como sociedade civil empresários tentamos fazer. E quem depois governa? há uma coisa, o empresariado nacional tem que estar satisfeito. Porque se não estiver satisfeito, é um venenozinho que vai chegar ao investidor estrangeiro e dizer que as coisas não estão bem. E o empresário angolano está satisfeito? Não está satisfeito. Por vários fatores. Uma delas é a crise cambial. Uma delas é a crise cambial. Agora, razões objetivas porque é que não se está satisfeito é que não temos os mesmos dólares, é verdade. Mas o Estado, em alguns casos, poderia ser um alimentador das esperanças do empresariado nacional. Nós já tínhamos o FGC, mas não tinha recurso. Temos o FACRA, não tem recurso. Temos o FADA, que agora, com a nossa proposta de algumas receitas das taxas aduaneiras ser um fluxo permanente, porque chegava-se ao meio do ano, que era a cabimentação orçamental, não tinham dinheiro. Portanto, nós precisamos que o empresariado nacional tenha financiamento mais agressivo. É evidente que o BNA fez uma política dos avisos, mas os bancos são bancos e os bancos pedem garantias. Você repara que você pode ter uma fazenda, mas não tem o título de propriedade, porque o Serviço Geográfico Cadastrais não tem viaturas para ir consigo certificar que a senhora é proprietária daquele terreno. Se você não tem título de propriedade,
não pode ir ao banco. Portanto, nós temos que ser mais imperativos nas mudanças, mais imperativos. E lamento dizer, ainda vivemos um bocado a pensar que com o dinheiro do petróleo se resolve muita coisa, mas já não resolve, já é tarde. Já não resolve. Tem compromissos, é muito pouco. Eu tive com o senhor governador de BNA, estivemos a conversar sobre as questões, a taxa de inflação, as reservas líquidas, mas as reservas são poucas. Embora a gente diga que dá para 12 meses, mas estamos a falar só da alimentação. Então, tem que vir investimento estrangeiro, como diz aqui o meu companheiro destes anos todos de luta. Esses anos, não? Okay? Tem que vir. O problema é assim, por exemplo, nós falamos dos incentivos. Há um tempo atrás, num trabalho muito grande que se fez, chegamos à conclusão que nós até provavelmente precisamos de alterar o modelo de incentivos. Eu não sou tão apologista de fazer crescer os incentivos. O que eu acho é que não devia haver incentivos em Luanda. Claro. Nem em Luanda, nem em Benguela, nem no Namíbia. Porque tem que haver alguma coerência no incentivo. É evidente que eu devia dar incentivos para o interior, mas hoje, em todos os novos aspectos que gerem a questão do famoso doing business, o único em que nós saíamos na frente, e até saíamos melhor como grande parte dos países africanos, eram os incentivos fiscais e aduaneiros. Então nós temos que fazer essa pergunta. Se nós temos isso tão alto, mais uma vez, por que é que as empresas não vêm para cá? Porque uma multinacional paga impostos em qualquer parte do mundo. Nós temos que entender isso. Isso pode ser importante para uma empresa de médio porte. Para uma multinacional, ela paga impostos na África do Sul, em qualquer país da Europa, da América Latina. Por isso, imposto não é um fator de captura de investimento. Não é um fator fundamental. Voltamos sempre a dizer, nós temos que entender quais são os fatores fundamentais. Simplificação, questão da lei, a questão da justiça é fundamental. E a questão da corrupção. Quer dizer, ele não pode estar numa mecânica em que depois de assinar o papel que diz que ele vai investir, ele depois entra aí naquele mar de papéis, de dificuldades, não pode. Quer dizer, a empresa chega aqui que tem que entrar num mecanismo de facilitação para ela funcionar. A bandeira de combate à corrupção, por exemplo, engenheiro, foi assumida ao mais alto nível há alguns anos. Ainda não se veem e não se sentem os efeitos deste combate à corrupção? Às vezes o problema que nós temos, voltamos à mesma coisa, que é entendermos esta corrupção intermédia. Esta corrupção intermédia é provavelmente a corrupção mais difícil de combater. A extorsão. A extorsão, exatamente. É o polícia, é o funcionário público que não diz nada, pega o seu processo e mete lá numa gaveta, e quando a pessoa volta lá, ele não encontra, quer dizer, até que há um momento, mas a soma dessas, digamos, pequenas corrupções são venenosas para o investidor, porque são venenosas, porque atacam uma coisa que vai para lá do dinheiro, que é o tempo. Um investidor não pode perder tempo. Ele não pode perder tempo, senão ele troca de país. Por isso, há aqui, sem dúvida, um conjunto de aspectos que têm que ser melhorados, e esses estão do lado do Estado. Há que realmente entendermos que tipo de investidor nós devemos ir capturar. E o Zé Severino fez ali referência a uma coisa, que é das coisas que é uma situação que faz um bocado impressão que nós tenhamos esses problemas, que já eram problemas identificados há muitos anos, inclusivamente na famosa industrialização colonial, que é a substituição do importador pelo industrial importador. O grosso das indústrias que se desenvolveram nesse país foram desenvolvidas para fora, foram desenvolvidas para importar a matéria-prima. Às vezes, em alguns projetos, que nós perguntamos assim, mas vamos fazer lentes para óculos em Angola. Alguém já fez a conta? Alguém já fez a conta? O balanço cambial disso. Aliás, nem é o balanço conjunto. Não vai dar muito emprego, vai importar a matéria-prima, não vai dar muito emprego. Quando nós fizermos o balanço daquilo, perguntamos assim, é o investimento certo para ser feito aqui? Provavelmente não é. Muito provavelmente não é. Por isso, há aqui também este tipo de aspecto onde nós aí sim temos que ter a capacidade seletiva. Não temos que ter uma coisa que eu acho
que o Severino conhece bem essa história, que é pormos a IPEX preocupada com a margem do negócio do investidor. Isso é um problema do investidor. O investidor, se vem aqui para só ganhar 5% do negócio, é um problema dele. Essa é a parte que menos... Nós temos que nos interessar este investimento, que tipo de emprego cria, que balanço cambial vai criar para o país. Esses é que são os aspectos importantes, são os aspectos país. Não são a preocupação de entrarmos no detalhe do negócio do investidor, do negócio que sabe o investidor fazer. Por isso, acho que realmente o modelo de atuação tem que mudar e pronto, quer dizer, tem realmente que não se podem perder pelos corredores do poder interminavelmente. E muitas vezes nós, quando estamos a falar dos corredores do poder, não estamos a falar dos corredores do Palácio Presidencial, estamos a falar exatamente dos corredores do poder intermédio, onde muitas vezes se perdem dezenas e dezenas de investimentos no país, perdem-se nos corredores do intermédio, onde as pessoas que estão ali pensam mais o que elas têm a perder se aquilo acontecer, está a perceber? Do que o país tem a ganhar. E então esse é o elemento que é muito importante. Há uma coisa que é preciso entender. Tem havido mudanças. Só que os outros países mudam mais depressa. Estão mais avançados, estão mais rápidos, estão mais pragmáticos. Eu continuo a dizer... Qual é a nossa dificuldade, então? A sermos mais rápidos, sermos mais expeditos, não tão burocráticos. Como se diz há bocado, estamos a mudar muitas leis. Okay? É preferível uma lei que ainda é sofrível, mas que seja estabilizada, de que quem pensa que a lei está assim, no dia seguinte já mudou a lei. Isso é complexo, ok? Nós temos um esforço muito, eu diria até imperativo em fazer leis. Achamos que as leis resolvem os problemas, ok? Depois temos a questão que os tribunais ainda são lentos, apesar do esforço há esforços que estão a fazer. E toda a dificuldade que se cria, que foi aqui enumerada também pelo engenheiro Mário Pires, nós estamos a dizer, no sentido de ir guardando as coisas para não permitir que ela siga o seu curso estatística internacional, que às vezes a gente deprecia, mas que é a verdade absoluta. Qual é o nosso lugar no ranking da competitividade, do doing business? Baixou muito. Portanto, nós temos que ter uma visão mais holística de que é o mundo e dizer, nós temos que competir com os outros. Por exemplo, nós temos o Plano Agrão, nós temos fazendas grandes que foram feitas ainda com o dinheiro do Estado. E estamos a fazer a privatização de quando em quando, uma aqui, uma ali. Faça-se roadshow, como felizmente está a fazer os petróleos. Como deve ser feito. Roadshows. Se nós olharmos, por exemplo, fizeram-se essas privatizações, acho que privatizaram 3 ou 4 fazendas. 3 ou 4. Mas agora nós temos que olhar, passado 4 ou 5 anos da sua privatização, deram em quê? Deram em nada. Essas fazendas trouxeram... Porquê que deram em nada? Porque realmente a escala daquelas fazendas, ela não funcionava na mão do Estado, mas também não vai funcionar na mão do privado. Porque o nosso privado não tem capacidade para gerir uma fazenda daquela escala. Então, eu o que devia ter feito era pegar, fazer um dossiê, fazer um roadshow internacional e dizer assim, meus caros, quem quer vir explorar esta fazenda? Temos 50 fazendas com estes dados, com esta particularidade. E mais, e depois sentar individualmente. Não, porque foi feito. A grande questão é que houve um trabalho prévio à privatização. Mas não se apresenta. De técnicos, com muito detalhe, a saber... dados da terra, dados da pluviosidade. Havia um conjunto de elementos que permitiriam, por exemplo, fazer um concurso internacional para isso. E porquê que não será feito este concurso porque há aqui também uma coisa, infelizmente, temos que dizer, que é um certo patriotismo bacoco. Um certo patriotismo bacoco. Nós temos que, de uma vez por todas, entender o tamanho do nosso sapato. Porque se o nosso pé é 40, não vale a pena queremos calçar 44. Ele vai cair. Então, a coisa 38. Também não dá para calçar 38. Quer dizer, o problema é que, às vezes, o nosso pé é mesmo 38. Já andamos a 40, mas queremos calçar 44. Então, a coisa não vai... É um bocado isso. Há coisas que a nossa escala de organização não nos permite fazer. Nós dizemos assim, hoje, se nós olharmos, quantos empresários agrícolas têm mais de 5 mil hectares em Angola? Provavelmente 1 ou 2. Vamos dizer 10. 10. Porque também eu entreguei fazendas com 50 mil hectares. Entreguei fazendas com 10 vezes mais área. Então, era evidente que não ia andar. Não há capacidade de financiar. Não temos. Nós só estamos agora a internacionalizar a nossa banca muito recentemente. Não vou dizer aqui os 2 bancos, mas o Standard Bank já está aqui há muito tempo, ok?
Mas vem agora os nigerianos e não temos mais nenhum. Se Esse é você o vai à exemplo RDC, acabado. Se vai à RDC, tem lá os bancos americanos. Nós estamos aqui numa política ainda de defender aquilo que é o nosso património dos nossos bancários, que têm necessidade de estarem, mas eles também têm que ir buscar capital lá fora. E não vão buscar capital lá fora. Não conseguem ir buscar. Os nossos bancos precisavam, eles próprios, se quiserem, digamos, ser contributivos, tinham que procurar parceiros que entrassem. Mas nós temos, por exemplo, um Standard Chartered que saiu. Sim. Saiu, fechou, pronto, agora até foi vendido a um banco internacional, o Access Bank. Mas temos neste momento 2 bancos, efetivamente, africanos. Nós, ao longo desses anos, não conseguimos trazer o Barclays África. Não se conseguiu trazer o Barclays África para cá. Então, quando olhamos, nós temos muito excesso de bancos, mas, além disso, temos um modelo de funcionamento bancário totalmente sustentado em quê? Totalmente sustentado em títulos de tesouro. A nossa banca é sustentada pelo Estado. O Estado é que sustenta a nossa banca. A banca não vive da economia, de emprestar dinheiro à economia e recolher juros, os dividendos disso. Não. Todas estas particularidades são vistas, observadas e tidas em consideração pelos empresários estrangeiros quando pensam em investir em determinado país, no caso em Angola. Isso, e eles não vêm cá. Esse é outro ponto. A questão seria exatamente esse. Se faz ou não com que eles não se sintam motivados que às vezes não entendemos, que é, também nos falta, quando nós dizemos que falta bancos, nós até nos falta escritórios de advocacia estrangeiros. Nós até nos falta empresas de consultoria, mais empresas de consultoria internacional em Angola. Uma multinacional não pega na mala dela e vem à procura de negócios em Angola. Agora, por exemplo, há todo este movimento, este barulho todo nos Estados Unidos. Eu acredito que várias multinacionais americanas estão a contactar e a perguntar assim, quais são os escritórios de referência, escritórios de advogados que estão em Angola? Nenhum. Também não podem exercer cá. Nenhum. Mas mesmo em associação, se formos olhar as associações não trazem grandes escritórios de advocacia. Quais são? Nós neste momento temos uma consultora de estratégia internacional em Angola. Já tivemos 2. A questão é essa. Essas empresas, as multinacionais, perguntam a essas empresas, ora, faça-me lá um ponto de situação desse país, sobre esses aspectos todos que nós estamos aqui a dizer. Por isso, há questões, o país não é só, e tem que se reconhecer, e foi já dito por nós, tem que se reconhecer o esforço que foi feito para a imagem de Angola hoje ser notícia. Mas isto foi uma parte, provavelmente foi a parte, não digo que seja a mais fácil, é a parte mais visível. Agora falta, não fizemos os trabalhos de casa para as coisas acontecerem ao mesmo tempo. Por isso agora nós vamos voltar a ter um hiato, que é, as empresas começam a perguntar por Angola, o Banco de Desenvolvimento, de Exportação dos Estados Unidos tem lá dinheiro para emprestar, para se vir a investir em Angola, mas projetos não existem, as multinacionais americanas não sabem onde é que vão investir. Então, há aqui um trabalho de casa que tem que ser feito. E não é imiscuirmos-nos no funcionamento das empresas. É dizer assim, em Angola é possível vir fazer prospecção mineira. Neste momento, nós perguntamos assim, fizemos o Plano Ageu. Existe algum local disponível para as empresas de prospecção mineira? Talvez explicar o que é o Plano Ageu para os nossos ouvintes. Explicar o que é o Plano Ageu. Exatamente. Temos o Plano Ageu, que foi o levantamento pormenorizadíssimo da capacidade mineira deste país, dos recursos minerais deste país. E a questão que se põe é, existe algum sítio público, em que essas empresas possam aceder e dizer assim, ora bem, há aqui vestígios de cobre no Quando Cubango. Com quem é que eu contacto para ter uma licença de prospecção mineira? Simples, processos simples. Em que ela não tem que vir para Angola com malas, andar, não. Ela entra num site, é assim que funciona na Zâmbia, na Namíbia, no Botsuana, no Zimbábue, por isso é que eles conseguem. Então falta-nos trabalho de casa. Exatamente. Falta-nos trabalho de casa organizado e sistematizado. Se não fizermos isso, vamos continuar a dizer que somos um país cheio de potencial, mas não passamos de ser um país cheio de potencial. Eu diria que precisamos estar mais abertos ao mundo. Eu tive um encontro por iniciativa até do Sr. Ministro das Relações Exteriores,
em que conversamos um bocadinho sobre isso, ok? Em que os senhores diplomatas no exterior têm que estar numa ação permanente de diplomacia económica. Têm que conhecer o país. Mas isso será suficiente, Dr. É importante Severino? para quando virem a Com base nas chegarem preocupações e nas questões chegarem, levantadas Então, para que é que pelo Mário a Pires, gente, nós, os embaixadores, o seu entendemos ministro que concordou, precisamos de mais, não é? o seu Hoje- ministro concordou em absoluto sim. que tem que se fazer esse esforço. Tem que se fazer esse esforço. O país tem que ser explotado lá fora para que crie a potência para cá vir. Por exemplo, na questão da agricultura, nos recursos minerais vamos tendo agora algum sucesso aí no Mochico, não é? Com a Anglo-América, também no Namibe, as terras raras. Mas há quanto tempo é que a gente está com as terras raras e não Qual é a para? escala? Sim, A questão é qual é a escala. qual é a escala? Ok? É assim, para ter uma ideia, a pirâmide das minas diz-nos assim que se eu lançasse 400 licenças de prospecção, teria a possibilidade de, ao fim de 10 anos, ter 4 grandes exploradores mineiros. A relação é 1 para 100. Num país com o potencial mineiro que nós temos, seria aceitável ser 1 para 50. Mas continuamos na mesma. Teremos que ter uma base de 400 empresas que concorrem à prospecção para eu, em 10 anos, ter 8 grandes explorações mineiras. Mas a Eu, grande neste expectativa- momento, Sim. não tenho 50 empresas a fazer prospecção no país. Seriamente, prospecção seriamente. Eu até posso ter 200 licenças de prospecção, mas metade delas estão entregues a empresas que não têm o mínimo de capacidade para fazer prospecção. A questão, os números são estes, e estes números não são diferentes, são iguais noutros países, por isso não vale a pena nós pensarmos que nós aqui vamos ter uma taxa de sucesso muito maior. Provavelmente a Anglo-América vem antes do tempo. Primeiro devia vir a cadeia dos prospectores. Aquela área toda onde a Anglo-América está a operar, provavelmente podia ser entregue a 30, 40 empresas de prospecção, que depois iam negociar com a Anglo-América a venda da licença. Porque é assim, os chamados junior miners são quem alavanca a prospecção. E muitas vezes esses junior miners já são empresas extremamente rotinadas a capturar financiamento. Quer dizer, nós, por exemplo, às vezes há coisas interessantes. O nosso fundo soberano, até há muito pouco tempo, financiava vários projetos junior miners em vários países africanos, no Senegal, na Costa do Marfim. Seychelles. Por isso, apareciam estas empresas que têm um currículo de sucesso, e eu acho que o Fundo Soberano não se arrependeu em fazer isso. Em todos os casos, o fundo foi ganhador. Porquê? Porque essas empresas sabem ser muito eficientes a fazer o seu trabalho, encontram o resultado e vendem depois, então, o seu resultado a uma operadora de grande escala, né, que vem depois fazer a exploração e fazer... Porque nós falamos, quer dizer, Severino, em 2018 nós demos a concessão, assinou-se o princípio da Jamba Mineira, né? A Jamba Mineira é quase um fênix, né? Aquilo então, vai... E o que é que saiu até agora? Os turcos. Bom, depois põe um problema de energia, mas também é o problema de energia de proximidade, que nós estamos a dizer, estamos à espera só de linhas de transporte, que são importantes. Mas, Severino, mas porquê é que não se fez um concurso internacional chave na mão? Em que ele vinha, fazia a prospecção, o problema da energia era um problema dele, Não, o problema os do caminho de turcos. ferro era um problema dele. A concessão está dada aos turcos para fazer Sim, a mas só siderurgia. agora os turcos estão à Sim. espera que lhe coloquem lá a energia, Energia. que reparem a linha férrea. Não, essas coisas têm que É um ser pacote. de chave na mão. Essa empresa turca, eu tive a oportunidade de olhar esse dossiê, é uma empresa que não tem histórico de exploração mineira, tem histórico de siderurgia. Sim. É uma empresa forte em siderurgia, aliás, em vários países Sim, africanos. são muito fortes, aliás. Então, provavelmente não é o player certo. Podia fazer parte de um consórcio onde juntasses um operador mineiro de ferro, eles a fazer siderurgia, um ferroviário, uma empresa de energia, porque as coisas são assim. Por exemplo, eu vou dar o exemplo, por exemplo, da Zona Leste. Estiveram cá americanos. Estudou-se e apareceu um projeto para fazer silos. Mas quem é que discutiu com os técnicos americanos? São pessoas que não conhecem aquela região. E então, fizeram um projeto que eu tive que dizer ao homem: você nunca mais vai ter os silos cheios, porque não tem silos intermediários.
vamos ter silos mega, mas não temos silos intermediários para fazer a economia de escala. Não temos. A pirâmide. É preciso envolver pessoas que conhecem o país, faz favor. Ouvi, por exemplo, de um banco internacional que vem para Angola depois de uma conferência em Itália, que foram convidados no projeto Mattei, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália. Esperemos que se reforce essa cooperação com a Itália. Não se esqueça que foi o segundo país a reconhecer a nossa independência e sempre nos apoiou. Uma coisa também é chamar os países nórdicos. Então o que é que acontece? Estão a fazer projetos milionários para fazer irrigação no Mochico. Mas o Mochico tem chuva, meu Deus. Vocês vão fazer 10 projetos... meses ao ano. Vão fazer... E eu disse, olha, vocês olhem para a Ucrânia, se viram lá algum projeto de irrigação. Olhem para a Rússia, que são os grandes produtores de cereais, só projeto de irrigação, não porque a terra é úmida. Os interlocutores, com todo o respeito, não são válidos para definir projetos estruturantes do país. É preciso ir buscar fontes de conhecimento para termos as coisas melhor preparadas. Senão, as coisas não funcionam. E a nossa grande esperança está no corredor do Lobito e esperemos que o Plano Agrão, que é um bom programa no papel, possamos levar mais empresários para que possam ver a realidade. Vamos fazer sim. Temos que os trazer, sim. Nós temos que saber, entre aspas, vender ao mercado externo aquilo que são as nossas potencialidades. E não basta dizer que temos potencialidades, ok? Vamos fazer o primeiro intervalo neste debate livre e quando regressarmos vamos mais a fundo olhar para todos os projetos envolventes no corredor de Lobito e vamos perceber se de facto o corredor de Lobito pode já ser visto como o novo petróleo de Angola, que é uma expressão que se tem estado a utilizar também. Vamos fazer o intervalo, faça-o e volte connosco para o debate livre. Até já. Debate livre na TV Zimbo, estamos a olhar para Angola, Estados Unidos, perspectivas e desafios para uma nova parceria estratégica, é o tema do debate desta noite. Antes de irmos ao intervalo, nós dizíamos que no regresso iríamos olhar para o corredor do Lobito e todas as oportunidades de investimento que este corredor acaba por oferecer, não apenas para Angola, mas para os vários países intervenientes e investidores. Também são nossos convidados para este debate José Severino, economista, é também o presidente da AIA, que é a Associação dos Industriais de Angola, e Mário Rui Pires, é engenheiro, consultor de desenvolvimento, antigo secretário de Estado para o Investimento Público. São os senhores que estão connosco para este debate livre. Antes de irmos ao intervalo, engenheiro Mário Rui Pires, eu perguntava se o corredor de Lobito poderá já ser visto como o novo petróleo de Angola. O nosso problema é realmente pormos aí a palavra petróleo, ele confunda-nos logo. Mas sem dúvida, o corredor do Lobito é um projeto que, do ponto de vista, eu divido realmente o corredor em 3 ciclos. O ciclo ferroviário está resolvido, né? Ele agora vai ter, até financiado pelos Estados Unidos, o operador obteve um financiamento de cerca de 500 milhões de dólares para fazer todo o investimento que está contratualmente previsto no corredor, ser feito durante 5 anos e que vai pôr o corredor com uma capacidade muito, muito grande de operação. O corredor vai passar a ter a possibilidade de fazer 24 composições de 1 km por dia. Provavelmente para o pico do minério que sustentabiliza o negócio serão precisas 6 composições, por isso há espaço para crescer em termos de capacidade. A capacidade existe, agora é preciso arranjar o que pôr nos comboios. Ainda não se poderá haver aqui algumas dificuldades que não estão associadas ao nosso lado, estão associadas ao lado do congolês e zambiano, né? Porque sabemos que a infraestrutura do lado do Congo e da Zâmbia está muito degradada, muito mais degradada que a nossa, sem dúvida, não foi reabilitada ainda, mas o corredor ferroviário, para mim, é um assunto que está resolvido. O porto do Lobito também está concessionado, tanto o lado mineiro como o lado de cargas.
Por isso, essa parte está feita. Agora, temos o Ministério dos Transportes ainda com outra agenda, que é a agenda do corredor logístico, que é realmente criar as plataformas logísticas, à partida na Cala, no Cunge, no Luena e no Luau, para serem os pontos de agregação e do in-out de cargas. Há pouco o Zé Severino falava da referência do Middle, e esse é o primeiro ponto, que é as plataformas vão ser feitas, vão ser de grande capacidade, vão ser concessionadas, o setor privado irá fazer esse investimento, se identificar que há utilidade do investimento, e elas vão acontecer. De qualquer das maneiras, temos toda a zona intermédia dessas plataformas que tem que ser pensada, e aí tem que ser pensada realmente numa perspectiva micro, e lá voltamos, provavelmente numa perspectiva muito de empresariado nacional, que é os pontos que vão capturar a pequena produção de cereais, que depois se vai juntar até chegar à plataforma de grande capacidade, onde vai haver o processamento, ou haver a exportação, por isso esse processo vai acontecer. Agora, depois temos o corredor de desenvolvimento. Esse que é a parte complicada. E aí voltamos um pouco àquilo que nós dizemos, que eu digo de sempre. Nós precisamos de identificar ao longo do corredor do Lubito quais são as potencialidades efetivas e o que é que eu quero ir buscar para alavancar o corredor. E eu continuo a dizer que realmente esse trabalho de casa não está feito. Não está feito de forma transparente. Até pode haver trabalho no Ministério da Agricultura, até pode haver trabalho no Ministério das Minas, até pode haver trabalho, mas não temos um trabalho transparente, visível para os investidores e que se está a colocar à disposição dos investidores. Por isso, há uma proposta do Banco Mundial para fazer um plano para isso. Eu penso que é uma belíssima oportunidade. Não é uma experiência nova em África. Nós temos a experiência na Tanzânia. A Tanzânia desenvolveu há 20 anos atrás, pôs a funcionar um corredor ferroviário, que tinha muitos anos. Foi um corredor que começou a operar há 50 anos, mais ou menos, na altura que nós fomos para a independência. Aliás, foi um bocado a salvação do Congo e da Zâmbia com o problema da guerra em Angola para a exportação dos minérios. Esse corredor hoje, para termos uma ideia, representa para a Tanzânia 7% do produto interno bruto. Tem um volume impressionante de mão de obra. Desenvolveu projetos principalmente no setor agrícola e agroagrícola com empresas de larga escala, mas que foram, digamos, dinamizadoras junto das comunidades locais. Porque esses projetos conseguem fazer isso, conseguem criar emprego nas comunidades locais. Agora, nós precisamos fazer isso muito rapidamente. Isso é um bocado o que o Severino disse há pouco, que é verdade, que é, nós temos que entender que um dos problemas que temos é a nossa velocidade. E quando vamos a esses indicadores internacionais, nós se olharmos o nosso índice, digamos assim, o índice numérico, na maioria dos indicadores internacionais, nós melhoramos. Nós éramos classificados com 1,5, passamos a ser classificados com 1,8. Agora, quando depois vamos ao ranking, é que é o nosso problema. É que esse 0,3 que nós crescemos, em muitos casos, fez-nos recuar na lista. Porquê? Porque realmente a nossa dinâmica é muito lenta. Nós realmente precisamos de nos orientar, definir aonde é que vamos apostar. A introdução do programa Vetor tem um bocado essa frase, que é: nós precisamos dizer assim, nos próximos 5 anos, nós vamos resolver 4 coisas, mas vamos resolvê-las mesmo. A questão é um bocado essa. Eu não tenho que resolver 100 coisas, quero resolver 4, mas vou resolvê-las em 5 anos. Mas falta objetividade naquilo que é a definição dos nossos projetos. Exatamente. Objetividade até na execução. Exatamente. Nós temos que ser muito objetivos. Nós não temos que parar de querer fazer o que eu chamo a economia dos 180 graus, que tudo é ir a tudo. Não, isso não vamos lá. E quando estamos a falar da contribuição do Estado, ainda mais. O Estado tem que ser seletivo, mesmo em investimentos. Às vezes nós percebemos aí de haver uma certa... O Estado, por exemplo, nós olhamos para o setor agrário, o Estado tem que olhar para o grão. O Estado tem que olhar para o grão, não tem que olhar para mais nada, o Estado tem que olhar para o grão. Tem que olhar para a galinha. Não tem que olhar para o boi é outro campeonato. Quer dizer, o problema é um bocado esse, eu tenho que definir 4 ou 5 aspectos e eu vou persegui-los com resultados
há 5 anos e nada de pensar, como às vezes acontece aí, aparece alguém e diz, no próximo ano vamos resolver não sei quem. Depois nós perguntamos, mas alguém fez as contas, fez as contas quantos hectares são precisos para chegar a esses nomes? O plano agrário está um bocado cheio disso. Pode ser um plano bem interessante, mas nunca nos prazos em que foi feito. Nunca Os nos prazos são irrealistas. Completamente, quer dizer, só para desmatar a área que é necessária para fazer aquele grão todo, é preciso mais anos do que os anos que tem o plano grão, não é? Só para desmatar a área. Depois ainda é preciso prepará-la, plantá-la, colhê-la, né? Então é um bocado isso. Agora, precisamos... Já se está a falar na irrigação, não sei se... Exatamente, nós ainda nem desmatamos, nós não desmatamos e já estamos a pôr falar dinheiro da irrigação. Não desmatamos, não preparamos, não plantamos, já estamos a falar... vias de acesso. Depois também há esse aspecto, que é o Muito que é entusiasmo. uma via de acesso? Qual é a via de acesso que nós precisamos? A via de acesso que nós precisamos não é uma estrada asfaltada. Esse é o outro problema que nós temos, que é, muitas vezes, procuramos soluções que não são as soluções para resolver o problema lá. O problema da via de acesso é garantir que um caminhão, devidamente, o caminhão certo para aquele terreno, passe e vá buscar os produtos. Não é um X5, nem um VX, não é o assunto das vias, não é para esses automóveis. Então, há aqui um problema de foco. Nós precisamos de nos focar em poucas coisas, mas muito decisivamente. Eu diria mesmo que o problema das estradas é o problema da manutenção permanente. Se nós formos ver a Austrália, são caminhões tipo comboios, mas as estradas não são asfaltadas, são consolidadas. Eu fazia a mesma média que faço hoje, Benguela-Quilenques. Fazia a mesma média e a estrada não era asfaltada, mas era uma estrada permanentemente mantida. Hoje ainda Hoje és capaz de fazer uma média bem pior. Bem Hoje pior, ainda não é? consegue Já não vou fazer falar esta da média. degradação que ela tem, ok? Já não. Portanto, temos Uma que ter uma estrada degradada é pior que uma estrada de terra batida. Qualquer estrada, numa tentativa de asfalto com buracos, é pior que uma estrada de terra Nós temos que batida. resolver isso com portagens. Toda a gente tem portagens aí. Aquilo é bago a bago, a galinha, a velha expressão. A portagem vai garantir o valor para a manutenção A permanente. manutenção permanente, porque a manutenção permanente, quando a gente vê água estagnada na estrada, vai ver que o capim ao lado cresceu e não foi cortado. O capim fez parede. E isso dá empregabilidade. Eu acho... Nós tínhamos os cantoneiros. Tínhamos das cantoneiros, portagens, não é? O ponto é, nós nem conseguimos... Eu não sei, eu continuo a achar que faça-se essa pilotagem. Mas nós queremos pagar, já fizemos um censo. O cidadão quer pagar, porque Para ter. pode circular à noite. Hoje não conseguimos circular à noite com segurança. Não se consegue. Então, um país que não circula 12 horas, vamos dizer 10, está a perder competitividade. Se nós tivermos as estradas minimamente mantidas, o PIB só por si vai crescer 7, 8%. Porque é a velocidade, a rotação, as mercadorias, tanto o in e o out, o que vai para o interior e o que vem é mais rápido. Reduz custos, menos avarias. Nós hoje somos importadores de peças e acessórios. Já Pneus. falamos... Pneus. Pneu. Outro dia fiz uma viagem que disse a sua Excelência o Presidente da República, olha, o meu carro já depreciou 20%. E ele reconheceu que é verdade. E falou-se que já temos dinheiro para a manutenção. Mas depois, eu naquela estrada já circulei 120 média. Agora circula 60. A economia perde muito. Depois temos a questão cambial. A questão cambial é porque nós perdemos muitas divisas por intermediação. Nós todos somos importadores por intermediação, porque não temos capacidade, nem as multinacionais têm paciência para atender quem vai lá comprar peanuts, ok? Na forma de expressão. Então, passa a um seu agente num determinado país, este passa a outro e nós vamos importar por intermediação. Isso é pago em divisas, porque quem presta um serviço, obviamente, tem que ser remunerado. Como é que funcionava a economia noutra época? É que havia os armazéns aduaneiros. Nós reparamos que os stands automóveis e os parques aqui estão cheios. Como é que funcionam? Há confiança entre o representante local e o fornecedor que coloca aqui as viaturas. À medida que elas são vendidas, são feitas as transferências cambiais. Hoje nós temos que estar a fazer licenciamento prévio. As matérias-primas deviam estar aqui consignadas.
Antigamente nós tínhamos adubos, até no pior porto, passa a expressão, no porto de Lândana. Quem conhece Lândana sabe como aquele mar é revolto. Lândana em Cabinda, não é? Em Cabinda. Até na Baía dos Elefantes nós tínhamos os adubos, mas eram postos à consignação pelas multinacionais. E as multinacionais depois queriam competição entre eles. Repare que naquele tempo a maior parte dos nossos regentes agrícolas eram todos captados pelas multinacionais. Nós tínhamos aqui as multinacionais a fazer já a formulação de óleos. Os óleos vêm todos do Dubai. São mais de 70 importadores de óleos. E todos a pagar intermediação. É a banca a intermediar, é o licenciamento, o aparelho de Estado tem que ter muita gente, é os despachantes. Nós temos tantos despachantes, eu não tenho nada contra os despachantes, mas podiam estar, e até despacheiros, até já criamos a figura de despacheiro, porque é tudo a importar, quando as coisas deviam estar, máquinas e equipamentos, têm que estar no nosso país, colocados. E porquê que não se tem no nosso país nós criadas já as condições para, dos armazéns aduaneiros, para podermos produzir determinadas coisas no nosso país? O governo imobiliza capitais na importação dos fertilizantes. Não precisava de fazer isso. Precisava de ter um concurso e dizer está aberto, ponham cá e tem garantia soberana para porem aqui os fertilizantes. Eu quero... Deixa-me só acabar. Isso é trazer as grandes empresas para o mercado. Claro. Não é ter 50 importadores de fertilizantes. Vais ter 5. 5. E então, o que é que acontece? Nós hoje estamos a fazer dezenas de operações cambiais, em que até os bancos lá fora ganham dinheiro. Mas, doutor Severino, há a Lei de Crescimento de Oportunidades para a África, o AGOA, que foi criada em 2000, com uma validade primária de 10 anos, depois foi prorrogada e está prorrogada agora até 2025. Desde 2000, a altura em que foi criado o AGOA, quais foram os reais benefícios que Angola obteve? Nenhuns. Nós temos aí algumas experiências de micro e pequenas empresas. Boas ou más? Uma até a Marlene, que fez um esforço muito grande. Ganhou. Mas quando ela pediu um terreno para investir, deram-lhe o mesmo preço que dão o preço a uma multinacional. As PMEs têm que ser encorajadas, têm que ter nichos em que elas se sintam confortáveis, ok? E por isso é que nós estamos a pedir a revisão da lei das PMEs, em que o Sr. Ministro Miguel está de acordo. Nós temos que falar, já não é PMEs, estamos a falar de MPMs, micro e pequenas empresas. Nós temos que ter consciência que é esse empreendedorismo que é a roda motor em toda a parte do mundo. Ora, se nós carregamos logo com impostos, como está a acontecer, não conseguem sobreviver. Eu compreendo que a AGT tem grandes responsabilidades, porque temos salários para pagar, temos dívida, mas devagar. Uma espécie de moratória para as PMEs e não a obrigatoriedade logo... Aliás, os números demonstram isso em relação à taxa de sobrevivência das empresas constituídas no país. É muito baixo. Elas desaparecem logo nos primeiros anos. Por exemplo, a questão fiscal, nós precisamos ter um modelo fiscal simples. Porque essas empresas até podem pagar impostos. Mas é por baixo. O problema é que essas empresas são, para pagar impostos, é questão da estrutura. Hoje em Angola, o indivíduo tem uma ideia e constitui uma empresa. E fica logo obrigado a apresentar contas de uma empresa que ainda não fez nada. Não faz sentido. Enquanto ele não emitir a primeira fatura, ele não deve pagar imposto. Vai pagar imposto de quê? E temos que ter Deveria haver um chamado período de graça. Sim, exatamente. E temos que ter modelos simplificados. Nós precisamos que a AGT, o Estado, por exemplo, crie mecanismos em que as pessoas tenham uma plataforma onde fazem isso, onde fazem as suas compras e as suas vendas e aquilo fica registado e no final do ano sai a folha de resultado. Quer dizer, porque realmente o esforço que é pedido a uma empresa, uma pequena empresa que está a nascer, para se organizar, faz a que os negócios acabem sempre por andar fora do circuito oficial. Quando olhamos para o AGOA, há aqui um aspecto importante, quer dizer, o AGOA exige, uma coisa exige que haja cadência no fornecimento. Se eu não posso, para ir para o AGOA, eu tenho que ter a capacidade de colocar
nos Estados Unidos regularmente os produtos. Por isso eu não posso estar num negócio de fluxos instantâneos. Não é? Ora agora tenho para enviar, ora deixo de ter. Por isso, há aqui também organizacionalmente um trabalho que é preciso fazer para conseguirmos entrar. Há essa experiência, mas há muito poucas que tenham sobrevivido. Muito poucas que tenham sobrevivido. E nesse aspecto do AGOA, as grandes exportações da África para os Estados Unidos são os têxteis. Onde é que está a nossa indústria têxtil? Nós já fizemos propostas, esperemos que isso mas algumas simplesmente... foram reativadas? Reativadas assim dizer, não, houve investimento, cerca de 1,2 bilhões milhões de dólares em três fábricas. Super fábricas. Mas o que é que estão a produzir? Nada. Com todo respeito, o esforço está-se a fazer. Nós fizemos propostas, porque o algodão é uma commodity muito importante. A gente olha para o algodão que tem fibra para fazer os tecidos. Mas repara, se nós pusermos essas 3 grandes têxteis a funcionar, vamos criar nelas, em regimes de turno, cerca de 8 mil postos de trabalho. Mas Angola já produziu muito algodão. Claro que já fez, e nós conhecemos. É tal questão de quem conhece a economia. A ignorância tem 2 facetas. Ou é culpável ou não é culpável. No nosso caso? Nós temos que ter a percepção que quem estudou lá fora muitos anos, que quem não viveu a realidade do país por razões objetivas, que era a guerra, a maior parte não conhece o país. Isto não é ignorância culpável. Agora, temos que ver aqueles que chegam aos 60 anos e passam a reforma, o que é que estão a fazer? Estão a ser sacudidos do aparelho de Estado. Você vai ao aparelho de Estado e os próprios jovens, na sua boa vontade, dizem a resposta, quem sabia disso já passou para a reforma. Não houve um incentivo, como faz a Coreia do Sul, que eu vi, que os mais velhos têm lugares para trabalhar part-time, para serem conselheiros. Para orientar e para passar conhecimento. Essa tentativa de levar a quem conhece o país para a ociosidade, e essa ociosidade hoje está a ser passada mais tempo na Europa do que aqui. Porque os nossos problemas de saúde, apesar dos grandes investimentos que têm feito, apesar dos avanços que têm feito, hoje as pessoas ainda não se sentem seguras. Por exemplo, os diabéticos ainda não se sentem seguros no país. Portanto, nós precisamos ter consciência que essas pessoas não podem viver com 60% do rendimento que tinham. Não podem, é impossível. Não. Hoje, com o custo de vida que existe, passar a reforma é perder qualidade de vida. Então, é preciso dar oportunidades que essas pessoas sejam conselheiros dentro do serviço, conselheiro do seu ministro, conselheiro do seu diretor nacional, conselheiro do chefe de repartição, para que o conhecimento não se perca. O conhecimento, o famoso know-how, não é só dos livros, é da realidade objetiva. E no algodão, há a percepção que só Malanja que faz algodão. Nós estamos a desmistificar isso. Dizer, não, a grande exportação de algodão, o melhor algodão de Angola é de Malanja. Porquê é que não há indústria têxtil em Malanja? Porque compensava mais exportar, porque era de alta qualidade, do que transformá-lo. Mas Benguela, e eu tive a felicidade de ser construtor da África Têxtil, tínhamos aqui a Testang 1, a Testang 2 e temos a Satec. É preciso pô-las a trabalhar, é preciso algodão. Então a Huila fez algodão, Benguela fez algodão, Cubal, Xongarói, Bucoio fizeram algodão, fizeram rícino. Mas tiveram lá empresas fortes que fomentaram essa atividade. Então temos que buscar investimento estrangeiro, porque nós não temos essa capacidade, para se instalar e agregar. Nós estamos a fazer propostas para resolvermos o problema destas têxteis. Mas apelo ao governo que seja mais rápido, porque além do algodão, a fibra, temos aquilo que chama o caroço, a semente. O que é que a semente dá? Óleo. Dá óleo. Por isso é que nasceu uma grande indústria na Catumbela, que era a algodoeira agrícola de Angola. Okay? Hoje os 3As é uma classificação do nível de organização dos países e das empresas. Mas depois ainda tem o bagaço. Substituímos a importação de óleos, que depois se misturava com o óleo que vinha dentro do milho, que era óleo de milho. Reparem que há 50 anos nós fazíamos óleo de milho, dentro do milho no ambo, que vinha para fazer a mistura com óleo de algodão, para dar mais capacidade de gestão. O famoso o óleo Fula é uma marca que saiu de Angola e é hoje a marca que em Portugal mais exporta para Angola. É o líder na exportação de óleo. Então nós precisamos de ter a percepção que depois vem o bagaço
E o bagaço o que é que faz? É 75% ou 80% da ração. A ração o que é que faz? O Sr. Ministro de Estado tem a preocupação de dizer estamos a importar 400 milhões de dólares de carne, frangos e suínos. Nós podemos dar um salto extremamente rápido nesse momento. A cultura do algodão isso mudaria com o foco que foi aqui citado pelo engenheiro Rui. Os tecidos para exportar para os Estados Unidos. Ou seja, definir um objetivo e focar neste objetivo, dentro daquilo que são os parâmetros normais. Teve cuidado de dizer que isso é um slogan do programa Vetor. É verdade. Programa rádio, não é? Da AIA, na Rádio LAC. E então, os têxteis têm a particularidade, havendo tecidos, nós vamos ter milhares de micro e pequenas empresas na costura. Milhares. Eu quero lembrar... Uma alta taxa de empregabilidade. Aliás, os tigres da Ásia começaram com os têxteis. Exatamente. Porque nós somos 35 milhões, grosso modo, mas cada um pode gastar um ano 10 peças. Não vou para mais. Quantas peças são? São 350 milhões de peças que temos que produzir. Depois temos os têxteis lar, temos têxteis caserna, fardamentos, fardas, batas. Isto é para fazer já. Isto não é para pensar, isto não é para estar em laboratórios. O investimento, grosso modo, não chega a 100 milhões de dólares para fazer algodão em 3 províncias. Já se sabe que será rentável. Já se sabe que tem mercado e empregabilidade que nós precisamos. Porque a empregabilidade é criar consumo. Se não há consumo, as empresas não conseguem vender e não conseguem ter uma rotatividade de capital para continuarem a ter a potência para investir. Que projetos industriais que já estão a ser criados no corredor do Lubito? Bom, Benguela, nós temos, aliás, por encorajamento do Sr. Presidente da República, que falou connosco no fim do ano, encorajou-nos muito para pôr o Parque Industrial de Benguela outra vez a funcionar. Estamos a dar resposta ao Sr. Presidente da República. Nós estivemos em Itália, e a Itália tomou a iniciativa, por tal plano Mattei, de criar cerca de 300 milhões de dólares. Nós estamos habituados a falar em bilhões. E então a gente diz, isto não vai resolver nada. Não, é para micro, pequena e média atividade. E o governo italiano convidou bancos, como por exemplo o Banco Africano de Desenvolvimento e outros bancos, Standard Bank, que estiveram lá para agregar também os seus capitais a esse plano Mattei. Então vamos pôr, com certeza, e queremos que vamos ter uma taxa de sucesso com este empurrão que nos deu o Sr. Presidente da República para fazermos mais. É isso que se pede a todos. Nós todos temos que fazer mais e não vivermos naquela área que vamos buscar recursos ao petróleo para resolver os nossos problemas. Não dá. Quais são as nacionalidades que estão o Sr. Presidente da República, por exemplo, foi à Coreia do Sul e trouxe uma linha de financiamento de $1.000 milhões. Nós colocamos lá um pedido só de 50 milhões de dólares. Às vezes há noção que um trator, eu costumo dizer, nós importamos mais carros de grande cilindrada do que tratores. Isso tem que ser invertido. Tem que ser invertido. Para investir na produção. Nós não temos mobilidade. A nossa mobilidade hoje é feita com viaturas 4x4, porque não temos manutenção de estradas. A nossa mobilidade, noutra economia, era feita em avionetas. Todas as províncias tinham avionetas. Os seus governadores andavam de avioneta. Os empresários, até para irem às pescarias mais longínquas ao sul de Benguela, que as estradas também tinham suas dificuldades, ok? Iam de avioneta. E nós hoje queremos ir. Os nossos engenheiros levam para ir a uma fazenda 1 dia e meio para ir e 1 dia e meio para vir e depois perdem tempo. Esta questão da mobilidade, nós tínhamos pistas em todo lado. Eu fui do tempo que a nossa empresa, os engenheiros agrónomos eram pilotos e iam para toda a parte, e até eu também comecei a pilotar mesmo sem ser brevetado, ok? Todos nós íamos, por exemplo, aterrávamos em Quilengues, onde tínhamos lá uma sede, e tínhamos lá 2 engenheiros que nos levavam às fazendas. Nós íamos a Malancha, aterrávamos em Cacuzo, não era em Malancha, era em Cacuzo, para dar assistência à famosa Quissol. Íamos para o Mochico, íamos para o Quando Cubango. Mas isso já se fazia antes, aterrávamos no Chitembo. Para continuarmos a fazer. Temos que mudar o critério de mobilidade no país. São as estradas e a aviação.
Porque o país é longo, sim, o país sim. é grande. Portanto, se nós tivermos a indústria têxtil a funcionar, vamos hoje, porque a cultura americana está a ser um bocado orientada para os padrões africanos. É moda. E então nós vamos ter a possibilidade de exportar para os Estados Unidos de forma massiva. A questão do comércio estar a baixar, estamos hoje em 590 milhões de dólares, é porque não há produtos. O café. Hoje, felizmente, já estamos a fazer milhares de mudas de café. Mas até um certo ponto, se olhávamos o café arábica, que tem o seu lugar no Planalto Central. Mas quem está na terra é o homem da tonga, o micro e pequeno empresários. Quem é que tem dinheiro para isso? Tem que ser o FADA, tem que ser o FGC. Mas estão aí estes projetos para financiar? Nós estamos a apoiar, nós criamos a Racafé para lançar o café robusto, porque ao lado do café, hoje é o problema do chocolate, do cacau, que a Côte d'Ivoire hoje já não tem capacidade de sustentar o mercado, a procura do mercado. Então, o cacau em Cabinda, vamos correr o risco de substituir o café. Vamos correr o risco. O Motengil, nós, por exemplo, o plano para Calabube, não é? Que era de Cabinda, todos aqueles municípios estavam ligados por excelentes estradas feitas pela Motengil. Não sei se ainda colabora da assessoria Motengil. As estradas são fundamentais. As parcerias público-privadas. Aqui criou-se o conceito que quem lança as parcerias público-privadas é o Estado. Não é o privado. Eu tive uma experiência de parceria pública-privada, rudimentar, rústica, na Huila, em que o governador era o engenheiro Isaac dos Anjos. Eu fui a Caconda a pedido da Missão Católica e tínhamos produtos para lá de um rio, pequeno curso daí com 7, 8 metros de vão, e não se podia passar. E eu disse ao Soba, mas você não resolve o problema? Não, isto é o Estado, então o problema do socialismo. Nós não aprendemos o debrouiller, o desenrasquem-se, que foi uma cultura do líder da hoje RDC, ok? Desenrasquem-se. Ainda estamos com o Estado a ter que ditar quais são as parcerias público-privadas. Não. Se uma grande empresa entende fazer uma ponte num determinado sítio, toma a iniciativa e propõe ao Estado fazer. Eu faço esse apelo às empresas tomarem a iniciativa de propor parcerias público-privadas. A chamada manifestação de interesse. De interesse. E não esperar. Criou-se a impressão que o Estado é que tem que dizer as estradas. Não, vamos fazer parceria público-privada para fazer. Agora vem a mania de uma autoestrada que sai de Luanda até a fronteira. Já não se quer usar aquela estrada. Não, aquela estrada precisa, enfim, de ser mantida. E não temos problemas que nós hoje temos. Não pode. Nós precisamos atacar esses problemas de uma forma pragmática, intensiva, para fazer crescimento. Felizmente já temos um crescimento. Nós estivemos estagnados durante 8 anos, de 2014 a 2022. Já temos um crescimento. Isto é um bom sinal. Nós temos que dizer ao mundo que já saímos da estagnação pós-Covid também, não? E mas que estamos a saímos crescer. mesmo, doutor? Temos que dizer. Saímos de facto da estagnação? Saímos. Acredito. O problema que temos é que nós o precisamos impacto é crescer pequeno. muito. O impacto é O pequeno. problema é que realmente nós temos uma coisa que nós não vemos, que é, nós temos um problema de um crescimento demográfico na casa dos 3,1%. Isso é muito simples. Todos os anos que nós cresçamos menos do que 3%, nós somos mais pobres. E, no fim de contas, o nosso problema é esse. É que temos praticamente quase uma década sem crescer, não é? 8 anos com crescimentos negativos, mas a população a crescer, não é? E, aliás, olharmos o censo, os números, se nós olharmos o censo de 2014 e este censo, esperemos que os resultados cheguem ao fim, estamos a falar em que crescemos em 10 anos mais de 10 milhões de habitantes. Mas isso é capital humano. Agora o problema é se eu não cresço do ponto de vista económico, no mínimo ao ritmo da população, não cresço. Muitas vezes quando diz crescemos, nós não sentimos, né? Porque realmente o que sentimos é que... E é verdade. Os desafios crescer permanecem, são cada vez maiores. Ao ano não é não crescer, mas na prática é como se não estivéssemos a crescer. Bem, há uma ideia generalizada de que, de facto, o país vai crescer muito mais com
o corredor do Lobito, a entrada em funcionamento das variantes, dos vários ciclos que compõem o corredor do Lobito. Há um investimento avultado norte-americano, mas não há apenas investimento norte-americano, e esta questão é mesmo para si, engenheiro Rui. Não há apenas investimento norte-americano. Nós, aliás, noticiamos no nosso jornal da Zimbo às 20 que existem outros interesses, outros empresários, até sul-coreanos também, com vontade de investir neste corredor do Lobito. O corredor do Lobito vem, de facto, como uma oportunidade de investimento no sentido mais lato da palavra. Claro, quer dizer, vamos lá ver. É algo que é palpável. As pessoas olham e dizem, temos ali um corredor ferroviário que vai funcionar, não temos dúvida, vai funcionar. Tem uma vantagem que é economicamente sustentável, pelo facto de ter um minério para transportar, mas o aspecto é esses empresários querem vir fazer alguma coisa e querem vir fazer depressa. E o ponto aqui que nós temos que colocar na nossa cabeça é que esses empresários, se não investirem em Angola no timing que eles pretendem, vão investir na RDC. Nós temos que olhar. O capital não pode ficar imobilizado na mão deles. Hoje os países estão altamente organizados para capturar investimento. Nós falamos às vezes tentamos ridicularizar um bocado a RDC, mas a RDC captura muito mais investimento estrangeiro do que nós. Esse é que é um facto. E porquê? Há alguma explicação para isso? Estão lá os bancos americanos. Os bancos estão lá. Que certificam, que dão garantias. Hoje, quando se vai à RDC, os bancos internacionais estão lá. Não só os bancos americanos, estão os bancos ingleses, estão os bancos europeus. Isso é muito importante, porque a empresa chega e tem ali o seu banco ao lado, com quem trabalha ali, no seu país, trabalha. Há coisas que nós temos que abrir. De Angola para atingir porque era aquilo que eu dizia, nós ficamos, em muitos aspectos, agarrados a um patriotismo que não é economicamente viável. Não é. Aliás, eu acho que nós não conseguimos, mesmo já tendo, digamos, extinto formalmente o lado socialista há 30 anos, há mais de 30 anos, continuamos muito agarrados ainda a esses conceitos, que são os tais conceitos que nos põem muito preocupados numa defesa do nacionalismo que não é realista e, por outro lado, na tal necessidade, como dizia o Severino, é verdade, que ficamos todos sentados à espera do Estado. Não há iniciativa, mas o próprio Estado é bloqueador disso. A questão da manifestação de interesse é uma discussão de anos. Dizer assim, porque é que se o setor privado chegar aqui e disser, olha, eu faço aqui uma ponte e não vou cobrar nada ao Estado, e daqui eu vou-me resolver com a ponte. Mas qual é o meu problema de eu fazer a ponte? Porque a grande questão é essa, mas qual é o problema de eu fazer a ponte? Há aqui dezenas de iniciativas, não há política de até do setor social, que são bloqueadas porque dizemos não, isso é função do Estado, mas o Estado não faz. E eu estou pronto a fazer. De uma empreendedora, uma senhora empreendedora, queria fazer e não a deixaram fazer. Que era para poder escoar os produtos da sua fazenda. E ela diz que não. Eu acabei por não explicar essa questão da UINA. Não, porque aquilo era trabalho do Estado. Ela diz, mas o Estado não faz. E eu tenho produto a se me permite, então eu disse ao Sobra. Faz favor. Você tem aqui, tem árvores, a ponte que estava aqui era de quê? Era de madeira, então faça a mesma coisa. E eles fizeram. E um dia, segundo consta, o governador foi, na altura acho que ainda era comissário, né? Foi, e o que lá estava cobrou portagem. Ele disse, mas então o que é isso? O governo também paga portagem? Não, fomos nós que fizemos a ponte. E toda a gente paga grão a grão para se fazer essas coisas, para resolver problemas. Olha, o programa americano também é de pontes. Muitas dessas pontes podiam ser feitas cá. Muitas dessas pontes. Em madeira. Ou mesmo, nós temos tanta metalomecânica parada, que investiu muito para o petróleo. Nós, até essas passagens superiores, importamos de França. Quando nós temos aqui indústria de metalurgia, metalomecânica pesada. Depois nós conseguimos manter, não é? Depois, agora não se mantém, né? Ainda hoje apareceram fotografias. Portanto, a necessidade de conhecimento pragmático daquilo que o empresariado pode fazer. O empresariado industrial tem que ser mais acarinhado. E às vezes nascem assim umas borbulhas, não é African Spot ou LDS Spot, e que criam muita comichão, que criam muita confusão. Nós temos que olhar para o empresariado angolano,
para ser muito acarinhado. Felizmente que hoje já estamos a ter uma ação persuasiva sobre alguns nichos de empreendedores que cá estão e que não eram tributados. Está a aparecer. Mas demorou, foi uma reclamação que nós fizemos numa reunião que felizmente vamos tendo com o Sr. Ministro de Estado e a equipa de governo. Quem está aqui de outros países tem que ser tributado, não pode estar num paraíso fiscal quando o angolano é que está a suportar as despesas que ele também usufrui, por exemplo, na saúde, na educação, na estrada, na luz, na energia, nós estamos a pagar e os outros não estão a pagar. Como? Porquê? Nós reclamamos, está a funcionar. Portanto, esse é o nosso papel de parceiros sociais. Portanto, os Estados Unidos pode ser um grande importador de Angola, mesmo nos produtos que os Estados Unidos hoje importa de outras origens. Obrigada. Vamos fazer o último intervalo e depois regressamos para as conclusões. Só para dizer, o investimento dos Estados Unidos é na energia solar, sim, é na Boeing, é nas pontes metálicas, é locomotivas. Se não chega, nós temos que trazer, de facto, muito investidores americanos produtivos na área dos cereais, na área do vulgo grãos, mesmo na criação animal. A carne. A carne. Okay? Mas não pensamos ainda no boi, que temos aí nos líderes. E no porco. Porque antigamente, desculpa roubar o tempo de intervalo. Vamos ficar com menos tempo antigamente, o que é que acontecia? Nós estávamos a almoçar aí num lugarejo e não se tinha que se comer com o nariz tapado. Porquê? Porque estavam caminhões com porcos à beira da estrada, porque também vinham comer os motoristas. Hoje não temos, porque se parte do princípio que a criação animal é só da empresa. Não, o camponês sabe fazer isso. O mel para os Estados Unidos. E pode continuar a fazer, o mel. Vamos fazer o intervalo, Dr. José Severino. Já regressamos para as conclusões. Faça connosco o intervalo, é o último intervalo neste debate livre. Debate livre, minutos finais, Angola, Estados Unidos, perspectivas e desafios para uma nova parceria estratégica. Nestes minutos finais, eu gostaria, engenheiro Mário Rui Pires, que nos voltasse a falar sobre a lógica económica do governo norte-americano, isto em relação aos investimentos que faz. É assim, era aquilo que eu referi no princípio. A lógica para o governo americano empresta muito pouco país a país. O governo americano tem uma lógica de, através da sua banca, alguma colateralizada, emprestar às empresas americanas, e não só. Nós vimos aqui o caso do Corredor do Lubito, que foi um consórcio europeu que foi buscar dinheiro aos Estados Unidos, porque chega à banca e demonstra que o investimento é um investimento que tem sustentabilidade. Por isso só demonstra que, se nós quisermos capturar digamos, os financiamentos que estão em cima da mesa, que podem ser disponibilizados para Angola, têm que aparecer empresas para os ir buscar. Por isso, têm que aparecer empresas, então tem que haver projetos, temos que criar o espaço para ver os projetos, para se capturar o dinheiro. De outra forma, o que vai acontecer é que esse dinheiro vai voltar a casa e vai parar a outros países. Isso é só isso. E eu acho que aí temos que estar muito atentos, porque se nós quando se para os Estados Unidos, quando nós falamos Corredor do Lubito, é um pouquinho mais além da Angola, né? Inclui a RDC, inclui a Zâmbia, hoje estão a falar do Corredor Atlântico-Índico, por isso é preciso estar atento que pode haver países da nossa região que rapidamente, porque estão mais avançados, estão mais organizados, têm uma lógica de resposta muito maior, que podem capturar esse... Consigam tirar maior proveito deste investimento. Exatamente. Podem ser muito rápidos a ir buscar esse dinheiro que o americano pôs à disposição. O americano não está a dizer que está a pôr à disposição para ser investido em Angola. Atenção, ele está a ser posto à disposição para ser investido no Corredor do Lubito. E começamos a falar muito do Corredor Atlântico-Índico. Isso que é, digamos, Lubito-Beira. E temos que estar atentos a isso. Acima de tudo, temos que ter projetos e temos que ser eficientes e rápidos. Não podemos continuar com a lentidão em que nós estamos a agir. Doutora José Severino, que recado pode ser dado aos empresários angolanos no sentido de
estarem devidamente preparados e serem rápidos, por assim dizer, para terem acesso a estes investimentos disponibilizados para o corredor do Lubito? Olha, é preciso apoiar o empresariado nacional para fazer o seu upgrade de conhecimento. E isso faz no mercado externo. Houve tempo em que os empresários angolanos podiam sair, porque a questão cambial facilitava. Hoje, uma deslocação ao exterior, estadia, são muito poucos aqueles que conseguem fazer. Então, o Estado tem que criar, e nós, associações próprias, também temos que assumir um pouco a presunção de que nós temos que ir, por exemplo, à Zâmbia, para ver como é que eles estão nas sementes. Já fomos uma vez, mas não houve resultados concretos. Nós temos que olhar, temos que ir à RDC, como fizemos algumas conferências. Temos que ir à Namíbia, temos que ir à África do Sul, porque a interação do mercado regional é muito importante, sem prejudicar aquilo que é ir para os mercados mais desenvolvidos. Nós temos uma dificuldade hoje em transferência de tecnologia e know-how. Tecnologia, que depois precisa de know-how. Porque hoje a indústria está muito automatizada, está muito robotizada. Nós temos que ver os mercados onde nós podemos ir buscar a nossa tecnologia. Depois temos que ter a percepção que o investidor estrangeiro, americano neste caso, porque estamos aqui hoje com este tablet da vinda dos americanos, nós temos que lhes mostrar onde é que realmente podem investir. Eles não têm que vir a Angola fazer estudos de viabilidade. Nós temos que lhe dizer, está aqui. Pré-estudos sérios e devidamente valorizados. A questão, por exemplo, das estradas. Provavelmente, se tivéssemos aberto a iniciativa privada de tanto equipamento que está parado aqui em Luanda, de estradas, tanto equipamento que até está a ser leiloado, nós hoje já estávamos a fazer parcerias público-privadas as estradas como que o leste precisa, com garantia de quem fosse transitar iria pagar. Mas não, estamos à espera que o Estado faça. O Estado não vai ter dinheiro para isso. A outra questão que se põe é realmente vermos a formação. O grande esforço que a educação faz escolas, mas estamos sempre com déficit. Felizmente que agora se adotou o modelo da escola feito com o BTC, que é o Bloco de Terra e Cimento. Mas nós já fizemos essa experiência há 20 anos, quando foi do programa 1 milhão de casas. Mostramos ali no longa como é que se fazem as casas. Mas levou tempo a ver que não podemos fazer casas ou escolas com o modelo tradicional. Porque as cerâmicas que tínhamos naquele tempo, que eram cerâmicas em todos os municípios, ainda me recordo que a Motengui fez uma cerâmica no Akukungu, sim, mas nós tínhamos cerâmicas em todo o lado. Hoje temos o BTC, porque é argila da terra que já está úmida, quase que não precisa de água, não precisa de cimento, ou precisa de muito pouco cimento, quase que não precisa de ferro. Aquilo é encastrado. A casa é montada. Ou seja, existem as técnicas e precisamos de saber tirar proveito delas. Optar por elas, ok? Obrigada. E a educação não é só isso, permite. Já não temos. Hoje mesmo a educação é muito estudada, o inside, dentro. 30 segundos, por favor, dentro, para concluir. Okay? Dentro. Sim, sim. Tem que haver outras visões externas dos usuários, dos utilizadores, dos pais, do mercado. Dizer a educação do bom que estão a fazer, como é que se pode melhorar. E na saúde a mesma coisa. Obrigada, não bastam doutor. os conselhos consultivos. Muito obrigado. Já não temos tempo, peço desculpas. Muito obrigado. Obrigada. Engenheiro Mário Rui Pires, vamos fechar consigo 1 minuto em jeito de conclusão. O que é que podes acrescentar depois de tudo? Em jeito de conclusão, acho que foi fértil a troca de ideias. Em jeito de conclusão, realmente, eu acho que nós não podemos perder esta oportunidade de aproveitar isto para dar o salto, para o país dar o salto. Nós precisamos urgentemente de dar o salto, nós precisamos urgentemente de crescer, nós precisamos urgentemente de trazer investimento direto estrangeiro para Angola e preparar os nossos empresários para não perderem externalidades. Eu continuo a dizer, as externalidades representam a obtenção de 70% do dinheiro que é investido no país. Isso é fundamental, porque cada $1 milhão que é investido no país, 700 mil podem ser entregues a empresas angolanas, desde que elas se organizem para prestar os serviços. É um pouco isso que nós precisamos.
Obrigada, agradecemos a presença dos senhores neste debate livre. Esta noite estivemos a olhar para Angola e Estados Unidos, perspectivas e desafios para uma nova parceria estratégica. Tivemos em estúdio José Severino, economista e presidente da AIA, que é a Associação dos Industriais de Angola, e Mário Rui Pires, o engenheiro Mário Rui Pires, consultor de desenvolvimento e antigo secretário de Estado para o Investimento Público. Agradecemos, como sempre, a preferência e fidelidade da TV Zimbo. Fazemos votos de que tenha a continuação de uma ótima noite. Em nome de toda a equipa, agradecemos a preferência. Boa noite.